Ei, gente, tudo bem? Aqui é a Laura. E o vídeo de hoje, ele é mais um desses vídeos de tom de conversa que eu queria trazer um pouco uma reflexão, algumas reflexões que eu tirei de uma das minhas últimas leituras, que foi Carrie Soto Está de Volta. É o novo livro da Taylor Jenkins Reid, que é a mesma autora de Daisy Jones and the Six, Os Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e, enfim, vários outros que eu sempre comento, tanto aqui no canal quanto nas lives lá na Twitch, no meu Instagram, enfim, eu tô sempre usando os livros da Taylor Jenkins Reid como referência, né? E o Carrie Soto Está de Volta, ele é o quarto livro dessa série aí de pessoas famosas que nunca existiram, né, como a gente gosta de falar. E foi um livro que... Esse vídeo não é uma resenha, tá? Já queria deixar isso claro. Esse foi um livro que eu não esperava que eu fosse gostar tanto. Eu tava com expectativas baixas, confesso, pra esse livro, porque foi uma personagem que ela aparece em Malibu Renasce e ela não me cativou, assim, nem um pouco. Então eu fui ler bem com os pés no chão, mas foi um livro que me pegou muito. E nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre, não sobre a história, mas sobre algumas reflexões que eu tirei. E antes de começar, queria deixar um recadinho pra vocês, deixarem um like no vídeo, por favor, não se esqueçam. Se quiserem conhecer meu projetinho no Catarse, eu vou deixar o link aqui e na descrição também. E se você achar que esse vídeo contribuiu de alguma forma pra você, se você gostou, o YouTube agora tá com uma ferramenta que é o botãozinho do valeu, se você quiser deixar uma gorjeta. E essa reflexão, essas reflexões assim que eu tirei, foram muito com base num texto que eu escrevi pra newsletter que eu tenho com duas das minhas melhores amigas, que é Na Minha Cabeça Faz Sentido, e eu acho que eu nunca falei dela aqui no canal, mas ela já tem mais de um ano, ela foi do começo de 2021, e é um projeto que a gente tem muito, muito, muito carinho. Então eu vou deixar aqui na descrição se vocês quiserem se inscrever, eu recomendo muito. A gente escolhe de tempos em tempos, não tem um tempo certo, assim, porque a gente faz sem obrigação, a gente faz realmente por amor e por carinho. A gente escolhe um tema e aí cada uma escreve um texto, são textos longos, né, com base nesse tema, então é muito legal ver três mulheres com experiências completamente diferentes, vidas completamente diferentes, falando sobre o mesmo assunto. Então realmente recomendo que vocês conheçam. Se você se inscrever, é de graça, tá? E é super tranquilo, se vocês se inscreverem, vocês já vão ter acesso a todas as outras edições para ler os textos antes de receber o próximo. Então vou deixar aqui na descrição. E a gente foi escrever o tema, eu confesso que eu tava completamente sem ideia. Foi o tema geral, assim, do nosso texto era falar sobre essa sensação de que a gente nunca é o suficiente, de que a gente tá sempre tendo que se esforçar muito e correr atrás e que a gente acaba se comparando com os outros. E eu sinto que eu tô num momento da minha vida que eu não sei muito o que dizer a respeito, porque eu já resolvi várias das minhas questões em relação a isso, né? Síndrome do impostor e, enfim, várias outras coisas que permeiam esse tema em geral. Então eu me peguei muito sem saber o que falar. E eu escrevi eu tô gravando esse vídeo na segunda semana de setembro, e eu li o livro nos primeiros dias de setembro. Ele foi uma das minhas primeiras leituras do mês. E assim que eu sentei para escrever e eu fiquei encarando a tela do Word em branco, me olhando de volta, eu não sei porquê, mas eu não consegui parar de pensar no livro, na história. E aí, quando eu fui começar a botar no papel algumas coisas, ficou muito claro pra mim o porquê. E foi engraçado, porque geralmente algumas leituras me impactam, assim, logo quando eu acabo de ler o livro. E com Carrie Soto não foi assim. Foi quando eu me deparei com um assunto específico, a história começou a fazer mais sentido na minha cabeça. E, de novo, esse vídeo não é uma resenha, mas só pra explicar mais ou menos sobre o que fala, né, o livro, pra vocês entenderem por que eu tirei essas reflexões. Nesse mundo das pessoas famosas que não existem, mas a gente jura que elas existem, né, que a Taylor cria, a Carrie Soto, ela é a maior tenista de todos os tempos. E ela é obrigada, depois que ela se aposenta, né, a ver de camarote uma outra tenista, um jovem talento, né, um prodígio, quebrar o seu recorde, que ela lutou muito arduamente para conquistar.
E a Carrie, ela dedicou a vida inteira dela ao esporte. Então, tudo que ela conheceu na vida desde que ela era criança foi o tênis. E é muito difícil você ver, mesmo que você já tenha chegado no maior patamar que você podia chegar, mesmo que você tenha quebrado todos os recordes que você podia quebrar na sua época, é muito difícil você observar de camarote o seu legado sendo colocado em xeque. E aí, naquele ponto da vida dela, ela precisa decidir se ela vai continuar na aposentadoria ou se ela vai, se ela vai continuar na aposentadoria e deixar meio que a vida seguir esse caminho que ela não vê como natural, e outra pessoa conquistar novos recordes, enfim, superá-la de alguma forma, ou se ela vai sair da aposentadoria e tentar batalhar de novo por tudo que ela lutou, mas agora mais velha. Isso vai tentar recuperar tudo aquilo que ela acredita, né? E buscar de novo esse caminho de sucesso e, consequentemente, na visão dela, buscar a si mesma de novo. E aí, uma das reflexões, assim, que eu tirei, e foi com base nisso, assim, que eu comecei a escrever meu texto, é que a Carrie Soto, ela é a representação perfeita de todos os padrões de excelência que a gente coloca pra gente ao longo da vida. Então, assim, não tem uma influência da criação, né, claro, mas parte muito dela também. Tem aquelas vozes da sociedade falando que ela precisa se provar pelo simples fato de ser uma mulher, e enfim, tudo aquilo que a gente já sabe, mas ela também criou padrões de excelência que são simplesmente inalcançáveis. E ela tá constantemente precisando se provar, não só pros outros, porque quando determinado ponto da vida dela, né, ela já quebrou todos os recordes possíveis, ela já se provou pra quem precisava provar, mas ela precisa lidar todos os dias com a maior juíza da vida, que é ela mesma. E aí, um dos assuntos, assim, que foi um dos bases pro tema que a gente escolheu pra News, foi essa incapacidade de conseguir viver no presente, porque a gente tá sempre buscando uma outra coisa. Então, a gente não consegue viver o presente, a gente não consegue estar presente, porque a gente precisa, mas eu tenho que conquistar tal coisa, eu tenho que chegar em tal lugar, eu tenho que correr pra conseguir tal meta, e a gente se vê como um projeto, né? E a gente não consegue viver o presente, a gente não consegue colher os frutos daquilo que a gente conquistou e lutou arduamente para conquistar, porque a gente tá sempre pensando na próxima coisa. E tem sempre alguma coisa à frente, né? Como se fosse só uma linha, a vida e o tempo são só uma linha e a gente precisa sempre seguir em frente. E faz um pouco de sentido, né? Porque não é isso que ensinam pra gente? Um dia de cada vez, um passo de cada vez, amanhã vai ser outro dia. A gente não precisa sempre seguir um estilo de vida linear, porque a gente não pode ficar pra trás. Porque a gente tá sempre numa competição, a gente tá competindo com as pessoas, a gente tá correndo, a gente tá competindo com a gente. Então, sempre em frente. Não é isso que ensinam pra gente? E é como se o tempo fosse linear também, no sentido de sempre seguindo em frente, sempre vai ficar alguma coisa pra trás, né? O tempo se perde muito fácil, né? Porque, meu Deus, já se passaram 5 minutos, eu ainda não fiz tal coisa. Meu Deus, eu tô quase 30 anos e eu ainda não consegui realizar aquilo. Então é como se a gente estivesse constantemente numa corrida com um objetivo inalcançável e uma linha de chegada que a gente nem sabe onde é, competindo com pessoas que a gente nem sabe quem são. E se você ficar parado, você vai perder uma corrida que você nem concordou em entrar para começo de conversa. E uma coisa que eu reflito, né, nesse texto e que eu quero trazer para cá é aquela ideia, né, de que as nossas escolhas, elas falam um pouco de quem a gente é, certo? E a gente quer que aquilo que a gente faz seja um reflexo de quem a gente é. Então, para a gente conseguir fazer isso, a gente tem que fazer mais, certo? Porque se a gente fizer mais, nós vamos ser mais, não é isso? Bom, eu já acredito que não. Eu acredito que a gente está sempre buscando formas de explicar abstrações e coisas que a gente... e fenômenos, assim, que a gente não é capaz de entender perfeitamente. E o tempo é uma delas. Então a gente cria as horas, a gente cria os calendários, a gente cria as metas, a gente cria o Notion, a gente cria o Google Agenda, a gente estabelece metas, a gente cria prazos, a gente escolhe parâmetros que vão definir o melhor desempenho. E a gente observa fenômenos naturais e a gente começa, ao invés, né, de entender como a gente faz parte desses fenômenos, a gente tenta fazer esses fenômenos caberem no que a gente precisa que eles caibam, no que a gente precisa que eles sejam. E a gente faz isso geralmente com invenções humanas que muitas vezes nem fazem sentido.
E uma coisa que eu falo, né, no meu texto é que eu passei grande parte da minha vida me cobrando para estar num cenário ideal, para estar vivendo um cenário ideal que eu criei na minha cabeça e que eu chamei de presente, né, nessa ilusão de estar vivendo o presente, que na verdade não era, e aí muito por causa disso eu comecei a me cobrar de formas bem injustas. E uma analogia que eu trago, assim, é que eu acabei percebendo que assim como a Carrie Soto, em determinados momentos da minha vida, eu tava apostando corrida comigo mesma. Então você consegue imaginar? Imagina esse cenário, fecha os olhos e imagina alguém apostando corrida consigo mesmo. Eu te desafio a imaginar essa cena e a me explicar em que mundo isso faz sentido. E eu já comentei isso algumas vezes, seja nos textos da News, seja conversando com o pessoal, né, nas lives, seja até aqui no canal, eu acho que no vlog da leitura de Mulheres que Correm com os Lobos, eu falei que durante a quarentena, né, no começo, eu tive a oportunidade de voltar um pouco para as minhas origens e passar a quarentena em meio à natureza, né, no meio do mato. E eu aprendi muito com isso, muito. Foi ali um dos maiores aprendizados que eu tirei desse processo, foi perceber que o tempo não é o tempo do relógio. Esse tempo não é o tempo de verdade. E é muita arrogância, né, da minha parte, assim, achar que o tempo ele é linear só porque é mais fácil explicar ele dessa forma. E é muito engraçado que quando eu comecei a refletir e perceber essas coisas, eu tava lendo Mulheres que Correm com os Lobos e no momento que eu escrevi esse texto, que é a base do roteiro desse vídeo, né, eu estou relendo Mulheres que Correm com os Lobos. E é sempre muito interessante como que entra nessa questão do ciclo, né, do tempo ser uma coisa cíclica. No Mulheres, por exemplo, a doutora Clarissa, ela fala que muita dessa frustração que a gente sente de achar que a gente está estagnado, que a gente não sai do lugar, que a gente está perdendo essa corrida, né, é porque a gente sente que a gente está nessa linha e que a gente está ficando para trás nessa linha reta, né, mas essa linha não existe, então não faz sentido. E aí é que tá o pulo do gato, e o porquê que eu não conseguia parar de pensar no Carrie Soto quando eu tava realmente tentando, me debruçando sobre esse tema. Se essa linha não existe, ninguém tá na sua frente. Então você tá correndo pra quê? E uma das coisas que eu trago também, né, no texto é que atualmente eu faço muita coisa, né? O pessoal das lives brinca que eu tenho 1 milhão de empregos, e que eu tô sempre fazendo alguma coisa, que eu não consigo ficar parada, e que eu trabalho em 1000 coisas diferentes. Mas uma coisa que eu aprendi, e isso mudou muito a forma como não só eu consigo trabalhar, mas como eu consigo fazer essas coisas e me sentir bem, é estar no momento presente e não delimitar o tempo todo um ponto de chegada, um ponto de partida, e tentar acabar um pouco com algumas metas. E eu não tô falando isso pra você não ter objetivos, pra você não ter aspirações, mas pra você ver de uma forma um pouco mais saudável que cada um tem o seu próprio tempo. E as minhas metas não precisam ser as suas metas, não precisam ser as metas de fulana. O meu objetivo, o meu troféu não precisa ser da mesma grandeza e da outra pessoa. E eu não preciso fazer o mesmo tempo daquela pessoa e eu não preciso basear os meus recordes, né, com base nos recortes da outra pessoa. Quando a gente diminui um pouco esse sentimento de urgência, a gente começa a se ver com mais carinho e a gente se vê de uma forma mais humana. Como eu também sou muito ligada no yoga, né, como instrutora de yoga também, entre essas 1000 coisas que eu faço, uma coisa que eu tento sempre passar para as pessoas é que tem muita gente que tem essa ideia errada de que para você iluminar, para você estar no estado de yoga, é você ficar 5 horas meditando e não fazendo absolutamente nada, é você abrir mão de tudo e virar nômade e, enfim, abrir mão de tudo aquilo que a gente considera como material. E isso é um assunto muito profundo e rende várias conversas e conversas muito longas que eu acho que não dá para trazer num vídeo de 20 minutos pro YouTube. Mas uma das coisas que eu tento trazer é que o verdadeiro estado de yoga, né, não é você não fazer nada e só meditar e só contemplar a vida.
O verdadeiro estado de yoga é você estar presente em tudo que você se propõe a fazer, você estar presente naquele momento e se entregar de verdade para aquilo que você está fazendo. Durante o Carrie Soto, né, porque se você ainda não leu o livro, às vezes você tá, mas o que ela tá falando? O que uma coisa tem a ver com a outra? Por isso que eu falei que isso não é uma resenha. Esse é um vídeo legal para você assistir antes de ler o livro e depois, porque isso que eu falei de estado de yoga, isso que eu falei de estar presente, isso que eu falei do tempo cíclico e de não ser uma reta, né, não ter uma linha de chegada, é um dos processos mais bonitos que a personagem vive, e a forma como a Taylor trouxe isso no final do livro foi o que me fez ficar com essa história na cabeça o tempo inteiro, até colocar isso tudo no papel e trazer isso aqui pra vocês. E quando eu tava escrevendo esse texto, né, tinha uma música também que não saía da minha cabeça, então eu não posso colocar por direitos autorais, mas fica aqui a recomendação pra você ouvir Viena, do Billy Joel, que você com certeza conhece, todo mundo conhece essa música, mas se você nunca parou pra prestar atenção na letra, leia o livro enquanto você ouve essa música, ou deixa essa música aí de plano de fundo, porque pensando no yoga, pensando na Taylor Jenkins Reid, pensando no Billy Joel e pensando em mim, acho que nós concordamos que não interessa se você faz 1000 coisas, não interessa se você tá num ponto da sua vida que às vezes você não gostaria de estar nesse momento. O importante é você estar ali por inteiro, sem pressa e com respeito com você mesmo. Bom, não tem corrida, não tem comparação, não tem linha de chegada. E a verdade é que nunca vai dar pra fazer tudo que a gente quer mesmo, sabe? Sinto lhe informar. Então, faça como Carrie Soto, que é o objetivo desse vídeo, que não é pra ser um vídeo de coach, é pra ser um vídeo de reflexão, um vídeo de conversa, de desabafo. Faça como a Carrie Soto, pega a raquete, entra em quadra e joga só pelo prazer de estar ali. O tempo não vai parar, mas também não vai se perder, então só aproveita. E é isso, esse é o vídeo, um desses vídeos de conversa e que não tem um formato específico, mas que eu senti muito de trazer, porque uma coisa que eu sempre tento falar é sobre aqueles livros certos que nos encontram nas horas certas, e Carrie Soto foi um desses livros pra mim, e eu queria compartilhar um pouquinho dessa reflexão. Esses são vídeos que geralmente quase ninguém assiste, ou quase ninguém gosta de assistir, pelo menos aqui no meu canal, mas eu não podia deixar de trazer, então espero que tenha feito sentido pra você. Se você quiser ler o livro, ele já tá disponível, vou deixar aqui na descrição o link do livro na Amazon. E me conta aí nos comentários se essa reflexão fez sentido pra você, se você já pensou algo assim. E se você já leu o livro, também me conta, quero muito saber. E, como sempre, não esquece de deixar o like aí nesse vídeo, se inscreve aí no canal, me segue nas redes sociais também, e eu sempre compartilho algumas coisinhas por lá também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!